Olá, eu sou Marlisson e hoje eu vou contar a experiência que eu tive com o arquétipo da estrela e contar algo que eu nunca vi ser relatado em relação ao arquétipo. Bom, minha experiência é muito diferente do que eu vejo na internet, por isso eu acho importante poder compartilhar isso. Eu entrei num processo arquetípico da estrela de forma inconsciente, acredito eu. Porque um certo dia eu fui assistir um vídeo, apareceu pra mim como sempre. Esses vídeos aparecem sem eu pesquisar coisas e tal. É um tipo de algoritmo universal, não é algoritmo falado, porque eu não falei sobre isso em momento algum. Mas o YouTube me sugeriu um vídeo sobre arquétipo. E lá o menino falava sobre como o arquétipo da estrela o fez ter medo da fama, ter medo do sucesso e toda a sombra que ele carrega. E vendo o vídeo dele, foi me despertando uma coisa estranha. Era quase que uma identificação pelo processo que eu estava passando já, né, de migrar de energia. Eu estava em um processo de sair de uma energia muito. Se fosse comparar arquétipo, eu estava saindo de uma energia de um ancião para uma estrela, para algo aberto. Eu estava em uma energia contida, em um processo de transformação íntimo, e eu estava me abrindo para o público, assim, de certa forma. Me abrindo para ideias expansivas, para fora, não mais para dentro. E me despertou esse medo também, esse receio, essa será que eu vou conseguir lidar com isso que eu tô querendo buscar? Será que eu consigo? Só que eu ainda não tinha ativado esse arquétipo. Porque eu vi que você precisa ativar, é todo um negócio para você ativar, segundo o que falam. Porém, eu me dei conta que no Instagram, na parte de notas, que agora no Instagram tem de você colocar um texto e tal, perto de onde tem as mensagens, eu, um dia anterior, simplesmente minha primeira nota de todas foi uma estrela. Eu coloquei uma estrela um dia anterior. Então, ali eu me dei conta que aquele vídeo chegou para mim porque eu já estava nesse processo de migração. Foi inconsciente. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas eu não me dei conta que isso aconteceu. E aí eu me vi nessa emboscada que eu mesmo criei. E eu já estava sobre essa influência já, sobre este arquétipo. E uma música que eu estava escutando falava sobre isso também. É uma música que me identifiquei naquela semana. Então, toda semana ela já estava sobre a regência desta energia, desta força da estrela. A estrela, ela fala muito sobre algo que brilha. Quando algo brilha, algo ofusca. Ou, em outras palavras, essa luz brilhante, ela consome tudo, né? Ou seja, ela vai iluminar absolutamente tudo que tem dentro de você e que precisa emergir para que ela possa cobrir essa escuridão, essas sensações, esses sentimentos, esses medos, receios. E aí você se deixa levar por essa guiança, que na verdade é uma guiança. Se você entra com força nessa viagem, inconsciente, e tornar ela consciente, você entende? Tornar a sua sombra consciente, tornar suas questões conscientes através de um arquétipo, você integra uma parte sua que precisava dessa iluminação. Essa situação me fez refletir sobre como às vezes você não precisa ativar nada. Você já está sobre. Às vezes você não precisa ativar. O fato de eu ter colocado uma estrela na minha nota do Instagram talvez possa ter sido uma ativação, mas como eu sou uma pessoa que eu preciso de porquês, eu acredito que isso aconteceu porque eu precisava entender o que minha vida estava se transformando, eu precisava entender que casulo era esse. E no casulo tinha uma estrela ao invés da borboleta. Era um casulo de estrela. Eu precisava entender, porque o casulo já sabia que eu estava passando.
pela transformação. Mas para quê? Eu vou me transformar no quê? Eu vou iluminar que parte minha, né? Isso me fez refletir muito sobre uma situação que eu passei relacionada a trabalho, onde eu me deparei com uma colega de trabalho muito too much. Ela é demais, até de forma desrespeitosa, por não saber dosar a sua própria luz. E ela tinha algo assim absurdamente lindo, mas não era dosado. Ela ilumina tanto que ela acaba tirando o foco dos outros, ela apaga. Só que não é apagar porque ela simplesmente deixou se levar ou é da natureza dela. Não, é apagar porque ela quer parecer a mais que você. Ela quer ser a mais, ela quer estar à frente. Aí já é uma sombra total, né? Aí sua luz, ela já virou uma espécie de luz reversa, né? Como se fosse um multiverso de luzes. Nossa, minha câmera tá estranha. Desculpa. Poxa, mas eu queria gravar em Full HD e a única função que tem é essa. E aí ela vai ficar oscilando, desculpa, perdão. Então, o que eu quero dizer com isso? A estrela, ela pode ter seus dois lados, você entende? Quando você entende, tem a consciência que você brilha, que você pode brilhar, mas você não pode tirar, você não pode ofuscar, você não pode fazer conscientemente algo que vai prejudicar o outro. Não dá pra fazer isso. Não dá. Não é legal. Você pode até se dar bem, mas não é legal. Então, o que eu digo sobre o arquétipo da estrela é algo que pode entrar no processo sem você saber. Às vezes você tá nesse vídeo aqui, você ativou algo que você nem sabia, porque é algo que precede a sua escolha. Talvez tenha que acontecer, você entende? Às vezes você vai fazer como eu, botar na nota uma estrela, mas ali você já tinha que colocar. Você tinha que entender um processo que você só ia entender se você ativasse, de certa forma. E não desmerecendo quem ativa, eu acho legal. Eu já ativei o arquétipo de Afrodite, inclusive, tive uma experiência muito doida, muito legal também, em relação a sonhos. E eu ativei, né? Eu faço isso de vez em quando, mas eu prefiro deixar, hoje em dia eu prefiro deixar com que a vida me leve, sabe? Faça isso inconscientemente, sem eu saber. E depois eu entenda. Obviamente que eu gosto de entender tudo, né? Eu gosto de entender mesmo, não gosto de ser levado, ser guiado, não. Sem entender também as coisas, não. Algumas coisas é bom. Eu gostaria de trazer esse ponto diferente para quem está pesquisando sobre esses assuntos e quem decidiu ou irá decidir ou está decidindo através desse vídeo ativar esse arquétipo. Talvez você já esteja sobre essa influência. Pare para pensar.